Bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcelo, nós vamos continuar a nossa aula da EVD. Essa é a nossa sexta aula e o tema da aula de hoje é felicidade no casamento. Nós vamos continuar falando sobre a primeira carta de Pedro e nós precisamos relembrar alguns assuntos da aula passada. Lembra que na aula passada Pedro ele começa desenvolvendo a sua ideia com um princípio no macro, falando sobre a submissão, né? O testemunho do cristão, que ele deveria ganhar o mundo, ganhar aqueles que não conhecem a Jesus, pelo seu testemunho, pela forma diferente dele de agir, da forma obedecendo aos dois princípios que Jesus deixou pra gente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E agindo desta forma, o cristão ele estaria dando um testemunho de uma forma diferente, de uma forma correta de se viver, uma forma mais excelente. Desta forma, Pedro ele vem colocando que nós estamos obrigados, apesar da nossa liberdade que nós temos em Cristo, nós temos uma obrigação à submissão. Nós somos submissos às nossas autoridades que foram colocadas sobre nós. Então ele coloca lá no capítulo 2, para quem não assistiu, é interessante assistir a aula da semana passada, ele vem falando da necessidade da submissão ao Estado, ao imperador, ao presidente, ao governo, ao prefeito municipal, a essa estrutura de organização que existe dentro da sociedade. E ele também, aí ele coloca, depois ele vem e dá aumenta mais o zoom na tela, na lente dele, e ele entra dentro do relação ali do emprego, da relação entre o escravo e o seu senhor. Hoje a gente pode trazer para o nosso tempo, e isso vai nos falar dos nossos relacionamentos do trabalho, onde nós nos sujeitamos, nós somos submissos aos nossos patrões, e dentro dessa estrutura de submissão nós também temos que ter o respeito e sempre trazendo na nossa consciência a necessidade que nós temos de dar o bom testemunho, de como cristãos nós somos honestos, chegamos no horário, respeitamos nossos amigos, somos aqueles que eles procuram no momento de maior dificuldade, porque eles conseguem ver no cristão algo diferente das pessoas que não têm a Cristo, né? Que não conhecem o amor verdadeiro. A resposta que nós damos à cruz do Calvário é esse amor que nós temos que demonstrar aos outros. Do mesmo jeito que Cristo nos amou, que Ele suportou a cruz por amor a nós, nós também retribuímos esse amor que que nós não conseguimos compreender em toda a sua totalidade, no tamanho desse sacrifício que foi feito. Nós retribuímos isso dessa forma, agindo, olhando para o outro com empatia. Na verdade, Pedro ele coloca essa ideia da empatia. Quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós nos colocamos no lugar. E quando nos colocamos no lugar do outro, nós temos temos que tentar sentir aquilo que o outro sentiria. E desta forma, nós vamos dar o testemunho. E é assim como Pedro tem colocado no capítulo 2. E continuando, agora que nós começamos o capítulo 3, Pedro aqui ele vai aumentar um pouco mais o zoom dele. Como se fosse um microscópio, ele vai entrar mais profundo agora. Ele vai falar do relacionamento dentro da nossa casa, né? Do casamento, que é uma outra estrutura. Então, se você olhar e começar a verificar, Pedro ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então ele começa a falar do Estado, depois ele fala do emprego, e agora ele está falando do relacionamento dentro da casa, né? E são conselhos práticos que ele está colocando. Então ele começa o capítulo 3, e a gente vai fazer da mesma forma como nós fizemos na semana passada, de ir estudando a palavra e lendo o texto à medida que nós vamos entrando na aula.
Então eu quero que vocês abram suas Bíblias no capítulo 3, da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. E nessa parte nós vamos nos dedicar um pouco de tempo, que ele começa com um termo que nós vamos ter que trabalhar um pouco, porque ele foi um pouco mal interpretado nos últimos tempos, né? Ele traz, quando a gente lê esse termo, ele já traz à nossa memória uma colocação meio que negativa. Então nós vamos estudar um pouco, entender um pouco mais ou menos do que Pedro está falando. Vamos lá então. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não conhece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então aqui no capítulo 1, ele está colocando a submissão. Bem, Pedro está escrevendo essa carta à igreja no século I. Então aqui nós temos que lembrar que não podemos desassociar a ideia do tempo, né, em que ela foi escrita. E nesse tempo em que ela foi escrita, existiam duas classes, né, de pessoas. Existiam os livres e os escravos. E a mulher nessa época, ela não era ela era livre, mas ela se igualava ao escravo. É algo pesado, delicado de se falar, então a gente tem que ter muito cuidado na interpretação desse texto, porque ele vem colocando a submissão. Mas quando a gente escuta submissão, a primeira coisa que vem à nossa mente é aquele que serve ao ganhador. Então você se submete ao outro porque o outro ganhou, porque o outro é mais forte, porque o outro tem um poder sobre você. Mas em algumas traduções ele vai falar assim, lembra-se do que foi dito. Então quando ele fala assim, lembra-se do que foi dito, ele traz a memória de Jesus. E Jesus sempre vai ser o nosso ponto de partida, de reflexão para todos os nossos atos, para todas as nossas atitudes que nós devemos tomar. Então, primeiro a gente tem que entender que Jesus é Deus. Ponto. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra poderosa. Jesus é Deus, e esse Deus, ele se entrega por amor a nós. E é justamente essa submissão que Jesus tem ao Deus Pai em receber ali a missão de sofrer na cruz, e ele chega lá ali naquele monte, no Monte das Oliveiras, onde ele está orando, e foi num momento de maior tensão, de maior ansiedade, de maior estresse, onde ele chega a suar sangue. Ali a gente vê o princípio da submissão voluntária do cristão. É quando você se submete ao outro para a harmonia, para a execução de um plano maior. E qual é o plano maior dentro do casamento? A felicidade dele. Então, quando a gente apresenta o termo de submissão, a primeira coisa que nós temos que ter em mente e lembrar é dessa submissão, a submissão de Cristo, a submissão de Jesus, quando ele se coloca dentro desse plano para resgate de um povo que abandonou o amor a Deus por livre e por vontade própria. Ele vai, ele assume as consequências, ele peca contra o seu Criador e ele se afasta de Deus, e Deus, ele poderia simplesmente ter resetado e começado tudo de novo. Não, ali ele começa a arquitetar um plano para que ele resgatasse de novo o homem e
conectasse com ele. E assim, a Bíblia, que é um livro que trata de relacionamento, Deus ele começa a montar o seu plano para ter novamente um relacionamento com o homem. E esse relacionamento, ele só poderia acontecer por meio de um sacrifício. E esse sacrifício foi o sacrifício de Jesus, que era Deus, que é Deus. Ele sendo Deus, ele se submeteu à vontade do Pai para que ele suportasse a cruz por amor a nós. Lembrando que Jesus ali naquele momento, lá no monte, ele fala para Deus: Pai, afasta-se de mim esse cálice. Não era, ele tinha total consciência do que estava por vir, das dores, do peso do pecado, da humilhação, mas ele fala que seja feita a tua vontade. Então, nessa parte, nós conseguimos entender o trabalho da submissão. E assim, quando Pedro ele coloca para as mulheres serem submissas aos seus esposos, é uma submissão voluntária, é uma submissão onde ela vai se colocar naquela posição porque ela está vendo, ela tem uma visão de alcançar o seu esposo com o seu testemunho de pessoa transformada pelo poder da palavra, transformada, uma pessoa que ela tem empatia pelo outro. Então, dessa forma, ela vai, através do seu testemunho dentro do lar, ela vai demonstrar àqueles que estão ali um jeito novo de se viver. Lembrando também que no primeiro século, a mulher ela não poderia discutir com o esposo dela, e não discussão assim de briga, mas debater, conversar, colocar assim a ideia dela, a posição dela, porque ela era como se fosse uma propriedade do homem. Então, ela não poderia fazer com que ele entendesse a ideia dela e que ele, através dos argumentos dela, ela conseguisse fazer com que ele entendesse o cristianismo. Diferente que se fosse um homem se convertendo. Se fosse um homem se convertendo, praticamente toda a casa dele se converteria. Então ele tinha esse poder. Esse poder dele, ele tinha o poder de vida e de morte sobre ela. Era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade onde hoje nós temos tantas situações e tantas coisas que as mulheres, atitudes que hoje elas praticam, empregos, ainda não é o perfeito, ainda não é o ideal, mas existiu, já tivemos uma grande evolução, E neste último século, temos mulheres como juízes de futebol, piloto, e elas são tão competentes quanto, na verdade, não cabe nem esse tão competente quanto, como se o homem fosse mais competente que mulher e a mulher conseguisse ser igualmente competente. Não, ambos são competentes porque ambos foram criados por Deus da mesma maneira e do mesmo material. E na verdade, quando nós olhamos e observamos isso, nós vemos que tudo isso é culpa do pecado, toda essa deformação, toda essa situação errada que é colocada nos dias de hoje. Porque homem e mulher, eles têm algumas funções diferentes, mas os dois juntos eles formam algo que se torna um relacionamento perfeito, que é só através do homem e da mulher que nós criamos um outro ser. Então, isso é maravilhoso. E essa submissão que Pedro vem colocando é nesse formato. É uma submissão voluntária. É uma submissão onde ela vai ouvir tudo aquilo,
de uma pessoa que não conhece a Cristo e ela não vai reagir de forma explosiva. Ela não vai questionar, não vai quebrar, não vai fazer nada. Ela vai ficar quieta, então ela vai se submeter, mas ela vai demonstrar através das atitudes dela que ela é uma pessoa diferente. Então é o testemunho, né? Lembrando que Pedro ele começa o capítulo 2 falando justamente sobre isso, né? Do testemunho do cristão, que era justamente o testemunho do cristão que ia fazer a diferença no dia a dia ali das pessoas. Não era tanto o falar dele, não era tanto a forma como ele se manifestava, né? Mas assim era o seu dia a dia, né? Porque na verdade isso, quando nós trazemos para os nossos dias atuais, é o que faz a diferença. Não é tanto aquilo que nós falamos, mas é como nós vivemos e como nós praticamos o cristianismo no dia a dia. É um sorriso no rosto, num atendimento, é o fazer um algo mais, você ir um pouquinho além, sabe? Andar a segunda milha. É quando num atendimento telefônico você não somente responde a pergunta, mas você dá um norte para a pessoa entender o que ela está precisando. É quando você está num balcão de atendimento e a pessoa te faz uma pergunta, você responde com empatia, com um sorriso, entendendo que às vezes aquela pessoa não entende nada daquele assunto. Então a pergunta dela, por mais inocente que seja, ela é uma pergunta relevante, ela tem que ser respondida com amor e com carinho, né? Eu sei que vivemos dias e que nem todos os dias nós conseguimos viver nesse nível, né? Mas é interessante a gente sempre ter essa consciência, né? E exercitar ela, porque nós vivemos no mundo, mas lembra lá, né, no capítulo 2, que Pedro fala que nós temos que nos abster, né, das práticas desse mundo, porque é muito fácil a gente agir e pensar e falar e responder da mesma forma como todo mundo faz, responder com agressão, responder com antipatia, responder de uma forma grosseira, ou então com gesticular só de cabeça, né? E agir como todo mundo, né? Ainda mais agora que nós estamos vivendo nessa época, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos em meio a uma crise de saúde muito séria, nós estamos vivendo em isolamento, então nós estamos nos comunicando muito mais por aplicativos, por isso que nós estamos gravando essa aula desse formato hoje, e isso faz com que a gente se torne mais sucinto em nossas respostas, né? Quando a gente fala pelo WhatsApp e só fala por sinais, por desenhinhos, né? Então isso causa um esfriamento, né? Um distanciamento nos relacionamentos, né? Então o ser cristão é aquela pessoa que ele responde com mais calma, né? Se possível ele entra em contato perguntando como a pessoa está, né? É isso, é esse testemunho, é esse cuidado diário, né? Então quando Pedro ele fala que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, aí ele vem no versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então ele coloca aqui que o charme da mulher não está só na forma como ela se veste, como ela faz a sua maquiagem, como ela produz o cabelo, tudo, né? Mas está na inteligência, está no cuidado dela falar, no cuidado dela agir, né? E hoje a gente olha, tem tantos aplicativos, né? E aplicativos que só tem a imagem da pessoa e a pessoa fica ali procurando o sucesso ou a contabilização de likes e de tantas coisas assim, onde o que importa é o que ela está se expondo como uma mercadoria, como algo que ela está oferecendo, como algo que está se demonstrando. E Pedro aqui ele fala que não é isso. Isso é importante. Ele não está colocando aqui que isso não é importante, né? Ele
Não seja o adorno da esposa, que é exterior como frisado. Não é só isso que importa, mas é o seu agir, é o seu falar. Porque às vezes você conhece uma pessoa que ela é bonita, que ela se veste muito bem e tal, mas é tão vazia, tão rasa, tão limitada, né? Não conhece quase nada. Então é isso. A beleza ela está é um conjunto, vamos dizer assim. É uma forma como a mulher ela vai se colocar, né, ali na situação, né, não só com a sua aparência, mas com o seu falar, com o seu agir. E aqui a gente pode até pensar que a Bíblia é um livro que foi realmente escrita por homens, né? Mas a inspiração da Bíblia, ela foi inspirada por Deus. É o Espírito Santo que fez com que esses homens aqui, quase 70 homens diferentes, em épocas diferentes, falassem, através do Espírito Santo, do amor de Deus para com a humanidade. Então, você pode até pensar que isso aqui é algo machista, algo que é ofensivo, mas em Eclesiastes, nós vemos uma mulher, em Eclesiastes 31, no capítulo 10, no capítulo 31, no verso número 10, nós vemos a descrição de uma mulher que é uma mulher que ela é virtuosa, que quem encontra uma mulher desse jeito, ele não vai só encontrar uma grande companheira, mas ele vai encontrar algo tão precioso quanto uma joia, onde o marido ele confia nela, ela é uma administradora, ela busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos, é uma mulher trabalhadora, né? E ela, como um navio mercante, lhe traz essa ilusão que ela vai para longe, que ela busca o pão. Quer dizer, é a mulher de hoje. É a mulher que trabalha, que acorda cedo, que cuida de filho, que vai trabalhar, que vai se expor a vírus, a tudo, que está na linha de frente, que são as grandes enfermeiras, são as médicas que estão lá se expondo. E essas mulheres que são joias raras, são pessoas maravilhosas, que aqueles que têm a chance de se casar com elas, não só essas mulheres, mas todas são pessoas maravilhosas. E é assim, a Bíblia ela vem trazendo esse padrão, né, que ela é uma executiva, ela examina uma propriedade, ela adquire, ela planta, ela negocia, ela cuida de casa, ela cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços, ela percebe que o seu ganho é bom. Então é isso. Se vocês tiverem oportunidade de ler Provérbios capítulo 31, do verso 10 até o verso 31 também, vocês vão ver a descrição de uma mulher que é uma mulher verdadeiramente do tempo em que nós estamos vivendo, né? É uma mulher que ela luta, que ela é batalhadora. Então, a Bíblia ela fala disso, né? Então, é dessa mulher, é desse ser humano que Pedro está falando, né? Então, nós podemos ver que esse viver honesto, tem algumas traduções que traz a palavra casta, que algumas vezes a gente tende a pensar que é na forma sexual, mas o sexo dentro do casamento, ele foi feito por Deus e ele foi desenvolvido por Deus, então ele é belo, ele é bonito, né? Então é aquilo que nós falamos na última aula, que nem tudo que a gente entende por carne é pecaminoso, né? Melhor, o sexo às vezes tem uma conotação de ser algo carnal, né? Mas não é,
porque ele tem a hora certa, no momento certo, no local certo, com a pessoa certa. Então, quando o sexo ele é feito no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, ele se torna pecaminoso. Mas quando ele é feito no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, ele é lindo e ele é feito por Deus, né? No casamento, com a sua esposa, com seu esposo, na sua casa ou num ambiente ali tranquilo, né? Ele é feito por Deus. Então, e aqui ele continua: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aqui ele fecha os conselhos que ele dá à esposa, né? Ele vem falando aqui, o que importa realmente é o homem interior, né? O que você demonstra, né? Não é tanto o exterior, mas o interior, né? Que seja a sua parte mais bela, a sua parte mais bonita, o seu interior, né? Que você tenha, que a gente possa ter. Isso aqui cabe tanto para a humanidade geral, né? Para o homem como uma pessoa, não só ao sexo masculino, mas que a preocupação que você tem com o exterior seja do mesmo grau e da mesma importância que você dê ao seu interior, né? Que o meditar na palavra de Deus, que o seu tempo de oração, que a sua leitura de bons livros, que o seu tempo em conversar com seus queridos que estão na sua casa, que é isso que realmente importa, né? Não somente a beleza exterior. A exterior é importante, é bonito, mas não é o essencial, né? E aqui Pedro ele continua, e agora é interessante isso também, que Pedro ele se dirige primeiro às mulheres. Aqui nós vivemos no primeiro século, né? No primeiro século não tinha literatura nenhuma para as mulheres, né? Nenhum filósofo, nenhum pensador, nada, ninguém nunca tinha se dirigido às mulheres. E aqui mais uma vez, né, é uma demonstração que Deus realmente ele não foi ele que instituiu isso, né? Que quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele se dirige às mulheres primeiro, ele está dando uma importância para ela. Imagina numa grande assembleia, século I, onde as mulheres não tinham tantas liberdades, ele olha aquele monte de homens e ele fala assim, mulheres. E é dessa forma, né? Ele trata com respeito, ele trata com carinho, ele trata com honra a mulher, quando ele se dirige primeiro a elas. E ele vem dando as orientações, né? Como um verdadeiro pastor cuidando das suas ovelhas, ele vem ali dando as orientações como agir no tempo que elas estavam vivendo, né? Com as dificuldades que elas estavam tendo, as dificuldades das mulheres que se convertiam, das mulheres que viviam em lares onde os seus maridos continuavam com seus procedimentos, continuavam dentro das suas culturas e continuavam praticando a sua religiosidade da época. Então ali, numa época onde existia muito paganismo, muita sacrifício de animais aos ídolos, uma época onde existiam, assim como hoje, existiam várias religiões e todas as suas diferenças, né? E uma mulher que se convertia nessa época, ela tinha que se continuar submetendo a um lar, ela não poderia simplesmente não agir mais
né, não respeitar mais. Então ela precisava de sabedoria para lidar naquela época. E até hoje, assim, nós precisamos de sabedoria para agir. E dessa forma, nós caminhamos agora para o verso de número 7, onde Pedro ele começa a falar aos maridos, né? Então no verso 7 ele fala assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não seja interrompida as vossas orações. Olha só que informação preciosa para nós homens. Pedro ele fala assim que nós temos uma forma correta de como agir com elas. A fragilidade que ele coloca aqui não é a fragilidade de um ser mais fraco, mais limitado, mas é que a mulher é muito mais sentimento do que nós. Então, às vezes, o homem, na forma como ele trata a mulher, ele acaba machucando, ele acaba ofendendo. Então, dessa forma, Pedro ele já coloca ali no primeiro século que nós devemos ter um cuidado ao falar com elas, ao se manifestar a elas, né? Que elas não são coisas, né? Elas não são propriedades naquela época, né? E até hoje a gente escuta relatos, escuta testemunhos em que as mulheres são tratadas como coisas, como algo que se pode adquirir, algo que se pode pagar, algo que se pode comprar, e às vezes a gente acaba agindo dessa forma, né? E Pedro ele coloca isso, ele vem dando essa orientação para que haja realmente a felicidade no casamento. Para que se tenha uma felicidade no casamento, existe uma troca, né? Uma sinergia, onde um vai alimentar o outro. Então a atitude da mulher ela vai ter uma resposta numa atitude do homem, e a atitude do homem vai ter resposta com a atitude da mulher. E assim nós temos um lar que vai ter uma felicidade, né? Em Gálatas 3:28, nós vamos ler aqui que algo que é muito maravilhoso, que fala assim: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, na verdade, não existe diferença entre escravo e entre liberto, em grego ou judeu. Então aqui está falando daqueles que se julgam inteligentes com os gregos, com as suas filosofias, com os judeus e suas religiosidades, né? Mas somos todos, entre homem e mulher, que o homem era tal coisa e mulher era tal coisa. Não, aqui nós temos algo que é um só em Cristo. Acabou-se as diferenças. Cristo ele veio nos colocando todos na mesma posição. E não é uma posição inferior, porque nós somos agora, todos nós somos filhos de Deus. Isso é o que é mais bonito no cristianismo. Eu não sei qual situação você está vendo, em qual situação você está vivendo, como está o seu relacionamento, mas Cristo, Ele te chama e Ele está fazendo esse apelo para você hoje, né? Em que uma sociedade onde nós estamos vivendo tão polarizada, com tantas diferenças, com tantas pontos que é preto ou branco, vermelhos e amarelos, tantas diferenças assim, onde uma tão polarizada, Cristo ele vem e fala assim: não existe isso, somos todos um só. Então
essa unidade, essa beleza do cristianismo, onde ele coloca que não tem pessoa um mais importante com o outro. Jesus, quando ele coloca a toalha no ombro e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, ele está dando uma lição que é muito fácil para nós, que somos seres que fomos resgatados do pecado, e parece que é muito fácil para a gente esquecer que às vezes um cargo numa empresa, às vezes uma promoção, ou um salário um pouco melhor, ou qualquer coisa que aconteça que nos deixa numa posição um pouquinho melhor que o outro, a gente já olha o outro com um olhar de baixo para cima, como se eu fosse melhor, né? E toda a sociedade que nós vivemos, nós temos essa diferença entre os melhores e os piores, né? Essa dicotomia, essa dualidade, e essa dualidade não existe em Cristo. Não existe em Jesus. Jesus, ele trata todos de igual forma. Na verdade, eu penso que Jesus Cristo, ele realmente foi um grande mestre. Ele é o grande mestre, porque em todo tempo ele nos ensina a maneira correta de se viver e a maneira correta de se relacionar com aqueles que a gente acha que são os marginalizados, os que estão à margem, né? Em nenhum momento ele se negou a abraçar, a conversar, a tocar aos doentes, aos cegos, aos paralíticos, aqueles que viviam, que eram os mais feios da sociedade, né? Então é assim. E dessa forma a gente caminha, né? Nós estamos caminhando pro final do livro da carta de Pedro. E Pedro, ele continua dando orientações de como nós cristãos devemos viver nesse mundo, como cidadãos desse mundo, mas com dupla nacionalidade, porque sempre com a consciência que o nosso ponto final, o nosso destino não é nesse mundo, é lá no céu, junto com o nosso Pai. Amém? Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Se isso foi algo relevante para vocês, compartilhem, passam para suas redes de relacionamento. Quem sabe essa palavra possa também ser a resposta para aquele que está ouvindo, né? Dê o seu like, curta a página, se inscreva para receber mais informações da Igreja Batista em César de Souza, uma comunidade de amor, uma comunidade que se importa, e vamos seguindo com fé, sabendo que esses tempos difíceis passarão um dia, e um dia nós logo vamos estar celebrando, todo mundo junto, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.